Bom dia a todos presentes, bom dia à banca que aceitou o convite. A gente sabe dos sacrifícios de todos, né, dos horários complicados que a gente está passando. A gente agradece a análise do documento que vocês fizeram, o tempo que vocês estão dedicando aqui à análise do documento do Renan, a apresentação. A gente agradece já de antemão, né? O Renan ele vai apresentar o seu exame de qualificação. Aqui nos procedimentos do programa de engenharia química, ele tem 40, 50 minutos para apresentar seu exame de qualificação e depois é arguído pela banca, né? A gente abre discussão. Não há problema nenhum de fazer essa discussão depois, né? Na verdade, quando a gente convida, né, os membros da banca, é esse envolvimento que a gente quer, essa análise crítica no momento do trabalho, que pode ter mudanças de rumo, pode ter variações até chegar no documento final da defesa de doutorado. Então, a gente agradece essa contribuição de vocês e eu vou passar a palavra ao Renan, né, para apresentar o seu trabalho, e vou pedir para os participantes fecharem os microfones, né, deixar só o Renan, aí depois a gente abre o microfone para o debate. Então, Renan, a palavra é sua. Bom dia a todos. Está dando para me escutar bem? Sim. Ok. Então, tá ok. Não, bom, só tinha ainda algum microfone aberto aí, não sei se agora já fechou. Estou fechando. Tá. Pronto? Então, tá ok. Bom dia, meu nome é Renan Barbosa e eu sou orientado pelos professores Cláudio Habert e pelo professor Cristiano. O tema do meu trabalho é membrana composta inorgânica na forma de fibra oca para a separação da mistura CO2-metano. A minha apresentação foi dividida em motivação, objetivo, a contextualização. Eu fiz um breve estado da arte das membranas inorgânicas para a separação da mistura CO2-metano, a metodologia e resultados preliminares dessa etapa anterior à qualificação, que foi a produção das membranas fibra oca de alumínio, e a minha proposta de tese, que é produzir uma fibra oca recoberta por uma camada microporosa de carbono e produzir uma membrana fibra oca de alumínio recoberta por uma camada de zeólita DD3R. O aumento da demanda do gás natural globalmente tem aumentado em 2,5% ao ano, o que tem levado à exploração de reservas de menor qualidade com maiores concentrações de CO2. Também o maior uso do petróleo tem levado ao uso de técnicas como a recuperação avançada de petróleo, o qual consiste em injetar CO2 no poço para ter maior rendimento de óleo, o que leva a um aumento da concentração do CO2 também no gás natural. Essas concentrações podem atingir até 80%, e isso diminuiria a eficiência do gás, a eficiência energética do gás natural, provocaria corrosão na tubulação. Portanto, para que o gás natural seja comercializado, deve haver remoção do CO2 e a sua concentração máxima pode atingir até 3% em mol. Atualmente são utilizadas membranas poliméricas para realizar a remoção do CO2 em plataformas de petróleo. Esse procedimento tem como característica uma fácil operação, é um processo compacto, escalonável e de baixo custo energético. Entretanto, membranas poliméricas são classificadas a altas pressões parciais de CO2, o que se reflete em perda de seletividade. Além disso, os materiais poliméricos eles não suportam ambientes de alta pressão e alta temperatura. Em consequência disso, baixas pressões de operação e baixa seletividade resultam em uma maior área de membranas, demandando mais espaço na plataforma, o que já é um recurso crítico. Então, deseja-se ter membranas que suportem operar em maiores pressões de operação e que tenham maiores seletividades para demandar uma área menor de membranas. Portanto, o objetivo do meu trabalho é desenvolver membranas inorgânicas de alto desempenho para separar a mistura CO2-metano.
As membranas poliméricas utilizadas hoje para a remoção de CO2 do gás natural são membranas assimétricas densas que separam essa mistura pelo mecanismo de sorção de fusão. A maioria dessas membranas são de acetato de celulose e também temos membranas de poliimidas. Como vantagem dessas membranas, essas membranas elas são bem consolidadas nesse processo de separação, sendo utilizadas desde a década de 80. A indústria também domina bem as suas técnicas de produção e elas têm relativamente um baixo custo. Como desvantagem dessas membranas, elas têm uma relação entre seletividade e permeância, onde membranas com altas permeâncias têm baixas seletividades e membranas com altas seletividades têm baixas permeâncias. Essas membranas também são classificadas por altas pressões parciais de CO2 e por componentes orgânicos voláteis, e também sofrem de um fenômeno conhecido como envelhecimento, ao qual, conforme passa o tempo útil da vida dessas membranas, elas têm o seu volume livre reduzido, o que leva a uma perda de permeância. Na literatura, são encontradas também membranas compostas inorgânicas para a separação de CO2 do gás natural. Elas são constituídas por um suporte poroso, que geralmente são membranas porosas de cerâmica, com o intuito de aumentar a sua resistência mecânica. E esses suportes são recobertos por uma camada seletiva microporosa, com poros nas dimensões do diâmetro cinético dos gases. Essas camadas seletivas podem ser de sílica, carbono ou zeólitos. Os suportes porosos inorgânicos geralmente são metálicos ou de cerâmica, sendo de cerâmica os mais utilizados, principalmente de alumínio. Esses materiais cerâmicos têm como característica a alta precisabilidade, ao qual é possível formar membranas com as geometrias praticamente idênticas das membranas poliméricas, ou seja, membranas planas, membranas tubulares e fibras ocas. Também essas membranas possuem alta resistência térmica, mecânica e química. A superfície dessas membranas pode ser funcionalizada, tornando o material mais hidrofílico ou mais hidrofóbico. Entretanto, como desvantagem, essas membranas têm um maior custo em relação às membranas poliméricas e têm maior complexidade para sua produção. Nessa parte, eu irei apresentar um breve estado da arte das membranas inorgânicas para a separação da mistura CO2-metano. A primeira camada seletiva que eu irei descrever são as camadas seletivas de sílica. Elas são formadas pela deposição de um polímero inorgânico de silício sobre um suporte poroso, seguido por etapas de tratamento térmico para fixação da camada seletiva. A principal aplicação das membranas de sílica são para a remoção de hidrogênio. Entretanto, esses poros dessas membranas podem ser ajustados através da incorporação de grupos funcionais ligados à fonte de sílica. Outra característica interessante desses materiais para a separação do CO2-metano é que os compostos de sílica têm uma alta afinidade com o CO2, provocando a dissorção preferencial, o que causa aumento da seletividade. Entretanto, apesar dos autores afirmarem que existem alguns resultados promissores para a separação do CO2-metano, a produção dessas membranas em maior escala ainda é limitada, devido à alta complexidade no controle da formação dessas membranas e ajuste de poros através da adição de grupos funcionais à fonte de sílica, ou devido ao alto custo de equipamentos utilizados para formar membranas de sílica pelo método de deposição de vapor químico. Outra camada seletiva muito promissora são as camadas de carbono. As camadas de carbono são formadas através da pirólise de uma camada polimérica, gerando uma camada de nanoporos que atuam como peneiros moleculares. As membranas de carbono podem ser autossuportadas, ou seja, essas membranas são formadas pela pirólise de fibras ocas poliméricas, ou suportadas em membranas inorgânicas microporosas, ao qual se deposita uma camada polimérica sobre um suporte poroso e realiza a pirólise dessa camada para formar uma camada de carbono. As características morfológicas das membranas de carbono são
inerentes tanto das características do polímero precursor, quanto das propriedades do processo de pirólise, sendo as condições da etapa de estabilização, taxa de aquecimento, temperatura final da pirólise e atmosfera de degradação térmica. Nessa tabela são apresentados o desempenho de algumas membranas de carbono para separação CO2-metano. Podemos observar que há resultados promissores, algumas delas com desempenho superior às membranas poliméricas, e destaco a membrana de Gion, ao qual o autor utilizou uma membrana plana de alumina, uma camada de carbono, e obteve um bom desempenho. Também deve ser observado que a maioria das membranas de carbono da literatura operam em baixa pressão. Então, como limitações dessas membranas de carbono apresentadas na literatura, autores afirmam que elas possuem uma drástica redução da permeância em função do envelhecimento. Essas membranas de carbono, quando autossuportadas, elas podem ser frágeis quando o autor busca uma maior permeância, pois ela tem uma menor espessura, ou a possuem baixa permeância devido a uma maior espessura de parede para ter uma maior resistência mecânica. E, conforme comentado, a maioria desses dados de permeação são a baixas pressões de operação, o que não reflete as condições reais de separação de CO2-metano numa plataforma. Outra camada seletiva muito promissora também são as membranas zeólitas. Elas são formadas pelos crescimentos dos cristais de uma zeólita inseridos em um suporte poroso que, por síntese hidrotérmica, cresce formando uma camada seletiva contínua de zeólitas. As membranas de zeólitas podem ser fabricadas principalmente pelo processo de cristalização in situ ou de crescimento secundário. Na cristalização in situ, a formação dos cristais e o crescimento da camada seletiva ocorrem de forma simultânea. Já no crescimento secundário, a fase de formação dos cristais é desacoplada da etapa de crescimento, ou seja, essa membrana é feita em duas etapas. E essa segunda técnica tem uma vantagem em relação à cristalização in situ. As vantagens são: o implante das sementes acelera a formação da camada seletiva, a exemplo da zeólita DDR. Essa zeólita, quando feita pela síntese clássica, a formação de seus cristais demora em média 21 dias. Porém, quando implantado as suas sementes em um suporte poroso, a formação da camada seletiva para formar uma membrana demora apenas 2 dias. O uso também de sementes favorece a formação de apenas uma fase da zeólita na camada seletiva, o que é desejável, pois evita a formação de defeitos intercristalinos. Outra vantagem também é que durante a etapa de crescimento eu utilizo uma solução mais diluída. Na cristalização in situ é utilizada uma solução mais concentrada para favorecer a nucleação, o que provoca também a deposição de cristais precipitados do seio da solução para a camada seletiva, formando diferentes orientações de cristais. Já no crescimento secundário, utiliza uma solução mais concentrada para favorecer a nucleação e o crescimento e a formação de cristais. E já na fase de crescimento da camada seletiva, a solução mais diluída favorece o crescimento da camada seletiva e minimiza a formação de cristais no seio da solução, provocando maior orientação dos cristais e, com isso, um aumento da permeância dessas membranas. A escolha de uma zeólita para a formação de uma camada seletiva geralmente ocorre em função do diâmetro de poros da zeólita. As zeólitas podem ser divididas em zeólitas de poros pequenos, poros médios e poros grandes. Geralmente são utilizadas zeólitas de poros pequenos com anéis de 8 unidades para separação de gases, devido ao diâmetro de poro situado entre 0,3 e 0,45. Lembrando que o diâmetro cinético dos gases de interesse, o CO2, é de 0,33 nanômetros e do metano é de 0,38. Outra propriedade interessante também a se observar na escolha da zeólita é a interação com a molécula de interesse. Caso haja interação da zeólita com a molécula de interesse, pode também ocorrer a dissorção preferencial. Então, o mecanismo de separação dessas membranas é por restrição de tamanho e por adsorção preferencial. Nessa tabela, são apresentados alguns resultados de zeólitas
para a formação de membranas de zeólita para a separação de CO2 e metano. Essa primeira zeólita, podemos observar que ela possui um diâmetro de poros maior do que o diâmetro cinético do CO2 e do metano, e ainda assim ela apresenta uma ótima seletividade a baixa pressão, devido à dissorção seletiva. Entretanto, deve ressaltar que, como não há restrição de tamanho, conforme aumenta-se a pressão de operação, essa seletividade é reduzida devido à saturação dos sítios ativos da zeólita, tornando a dissorção seletiva menos relevante. Podemos observar também que essas membranas têm uma alta permeância ao CO2 e uma ótima seletividade. Porém, a maioria dos dados encontrados na literatura são para baixas pressões de permeação. Então, como característica das membranas zeólitas encontradas na literatura para separação de CO2 e metano, podemos observar uma alta afinidade com o CO2, uma alta permeância ao CO2, uma alta seletividade para mistura de CO2 e metano, bem acima do limite superior de Robson, e também há dados na literatura com o uso dessas zeólitas para realizar essa separação a maiores pressões de operação, levando a acreditar que esses tipos de materiais podem suportar altas pressões. Também os autores destacam que os defeitos de camadas seletivas em permeações a baixa pressão podem ser mascarados em função da dissorção seletiva, a exemplo do que ocorre na zeólita T. Mesmo a zeólita tendo um tamanho de poro maior do que o diâmetro cinético dos gases, elas ainda apresentam uma alta seletividade. Então, membranas com microfraturas ou alguns defeitos intercristalinos, a baixas pressões de operação ainda poderiam apresentar maior seletividade. Porém, quando aumentada a pressão, seria observada uma drástica redução na seletividade. E os autores também informam que há uma grande dificuldade em produzir camadas seletivas sem defeitos e ainda de uma forma reprodutível. Nessa parte, irei comentar a metodologia e os resultados obtidos na fabricação das membranas fibra oca de alumínio, realizados na etapa preliminar à etapa de qualificação. Para o preparo das membranas fibra oca, eu dividi o preparo em 3 etapas. No preparo da suspensão com alta carga de alumínio, na etapa de fiação da membrana precursora e na sinterização. Para o preparo da suspensão, foi baseada uma composição baseada no trabalho de Lee e de Han, e conforme eu preparava as membranas precursoras, eu ia reajustando a suspensão. Foi um processo contínuo de preparo de suspensão, preparo da fiação e sinterização até modificar essa composição para que me atendesse, formando uma membrana com uma boa resistência mecânica e uma boa porosidade. A composição final utilizada foi uma composição de alumínio 50% e de poliéter sulfona de 6% para atuar como meu ligante. A membrana precursora, também conhecida como membrana verde, ela foi formada pelo processo de inversão de fases, ao qual se inseriu uma suspensão dentro de um tanque. Esse tanque foi pressurizado com uma linha auxiliar de nitrogênio e a suspensão escoou por uma extrusora. Essa é uma extrusora simples, com 2 cilindros concêntricos, onde no cilindro interno, também conhecido como agulha, escoa o líquido interno, e no cilindro externo escoa a suspensão de alumínio. A fibra nascente, ela cresce continuamente até atingir o banho de precipitação para que ocorra o processo de inversão de fases. Nesse processo foi utilizada uma extrusora com diâmetro de 3,8 centímetros e diâmetro interno de 1,6. Essa é uma extrusora com dimensões relativamente maiores do que utilizada para fibras ocas poliméricas, mas vale ressaltar que membranas de cerâmica elas passam pela etapa de sinterização, o que provoca a redução do diâmetro dessas fibras. Também vale destacar que a água foi utilizada como líquido interno e no banho de precipitação. Após alguns experimentos, foi observado que a melhor distância extrusora-banho para a formação das fibras foi de 3,5, e eu mantive essa condição para a formação das outras membranas, que será apresentado mais à frente.
e a fiação foi realizada sem o tensionamento da fibra, ou seja, não foi utilizado um sistema de recolhimento. As fibras foram depositadas no fundo do tanque para que não ocorresse o tensionamento das fibras e formasse membranas precursoras com maior espessura de parede. Essas foram as condições que eu utilizei para fabricar as fibras. Podemos observar que as condições são muito próximas uma das outras, pois eu estava realizando uma fase de ajuste para obter membranas com maior espessura de parede, que apresentasse uma morfologia visual um pouquinho melhor para a etapa de sinterização. Como eu vi em alguns artigos, me surpreendi com uma frase que produzir membranas membranas fibroicas de alumínio é um processo bem complexo. Eu pude ver durante essa etapa, onde, utilizando a extrusora ou realizando outros parâmetros experimentais, eu vi uma certa dificuldade para realizar essa fiação. E quando eu vi que atingiu uma boa condição, eu tentei reproduzir essas membranas, o que foi obtido. Formado a fibra precursora, foi realizada a sinterização desse material. Na sinterização, ocorre a consolidação das partículas de alumínio, formando um corpo com apenas alumínio. A etapa de sinterização tem como força motriz a redução da energia livre superficial, e esse processo pode ser dividido em 3 etapas. No platô de evaporação do solvente residual, a 200 graus Celsius, na queima do material orgânico, que é a poliéter sulfona, a 600 graus Celsius, e no platô final de sinterização das partículas de alumínio. Para isso foi utilizado um forno tubular. Esse forno tubular foi projetado e comprado para a realização dessa tese. Na imagem A é apresentado o painel do forno programável e na imagem B é apresentada a câmara interna do forno. Ele possui 7 centímetros de diâmetro por 35 centímetros de comprimento útil. Baseado nos trabalhos desses pesquisadores, foram selecionadas as taxas de aquecimento e platôs de temperatura para realizar minha curva de sinterização. As membranas precursoras foram aquecidas da temperatura ambiente até 200 graus Celsius a 2 graus Celsius por minuto e mantido esse platô de temperatura por 1 hora para a evaporação do solvente. Em seguida, as fibras foram aquecidas de 200 graus Celsius a 600 graus Celsius a 2 graus Celsius por minuto e permaneceu nesse platô por 2 horas para a degradação dos polímeros. Deve-se ressaltar que foi utilizada essa baixa taxa de aquecimento para minimizar a formação de vapores, visto que altas vazões de vapores provocam fraturas na minha membrana. Também, após terminar a fase de degradação dos polímeros, a fibra foi aquecida de 600 a 1.550 graus Celsius, a 5 graus Celsius por minuto, e permaneceu nesse platô de temperatura por 4 horas para que ocorresse a sinterização de fato. Nesse platô de temperatura, ocorre a ligação entre as partículas de alumínio, seguido pela formação da rede de poros e seguida pela etapa de consolidação que leva à densificação do material. Nessa etapa, a temperatura final e o tempo de sinterização são 2 variáveis muito importantes, visto que longos tempos de sinterização ou maiores temperaturas de sinterização levaria à formação de um corpo totalmente denso, o que não é desejável, visto que deseja-se obter uma membrana porosa. Então, deseja-se ter um corpo com uma boa porosidade residual, entretanto, deseja-se que esse corpo seja resistente. Então, aqui há um comportamento antagônico entre resistência mecânica e porosidade residual, devendo haver um equilíbrio para que a membrana tenha uma boa porosidade, porém uma boa resistência mecânica para a formação de módulos. Terminada a etapa de sinterização, essa membrana foi resfriada lentamente até a temperatura ambiente. Nessa foto são apresentados o meu suporte provisório. Inicialmente eu utilizei uma membrana monolítica de cerâmica como suporte e nela foram inseridas as minhas fibras verdes. E à minha direita são as minhas fibras ocas de alumínio produzidas. Elas tiveram um comprimento final de 20 centímetros e apresentaram uma boa morfologia, sem informações de defeitos visuais e sem deformações.
Vale destacar que eu já realizei a aquisição de um novo suporte que me permitirá produzir fibras com 30 centímetros de comprimento e também será possível aumentar a produção das fibras, visto que inicialmente produzia 15 fibras, eu conseguiria produzir 25 fibras por batelada. As fibras produzidas foram caracterizadas. Nessa imagem foram compiladas algumas fotomicrografias. À minha esquerda estão as fibras precursoras, fibras verdes, V2, V3 e V4, e à minha direita estão as fibras ocas de alumínio, as fibras C2, C3 e C4. Aqui eu destaco que não é uma fotomicrografias da fibra 1, devido ao tempo disponível no MEV, onde só foi possível agendar uma sessão. Nessa etapa de pandemia, o uso do MEV era um recurso meio crítico, então eu não consegui preparar 8 amostras a tempo. Aqui podemos observar que, apesar de algumas distorções, as fibras têm uma certa semelhança entre elas, e após a sintetização, foi mantida a morfologia dessas fibras. Também é possível observar que, durante a fase de ajuste, a membrana C3 foi que apresentou a melhor morfologia. Quando ampliada a fotomicrografia dessa parede, podemos observar que essa membrana tem uma estrutura esponjosa. Essa morfologia em formato de esponja pode ser atribuída ao tamanho de partícula utilizado. Mesmo que eu tenha comprado partícula de alumínio com um diâmetro nominal de 1 micrômetro, foi detectado em análises granulométricas que ela tinha, na verdade, um tamanho médio de 7 micrômetros, levando à formação dessa formação de estrutura. Lembrando que membranas de cerâmica pode ter uma estrutura totalmente esponjosa ou uma camada esponjosa seguida por uma morfologia em formato de dedos. Essa morfologia em formato de dedos provoca uma maior permeância, entretanto, deixa a membrana um pouco mais frágil. Já a morfologia nesse formato esponjoso aumenta a densificação da membrana, tornando uma membrana mais resistente. Essa mesma morfologia também foi encontrada em trabalhos, geralmente utilizando minérios de alumínio, com maiores distribuições granulométricas de alumínio. Nessa tabela são apresentadas as dimensões das fibras verdes e das fibras ocas de alumínio. Podemos observar que houve uma contração do material de 20% a 40%, e também nessa tabela eu destaco que essas medidas são médias, visto que as membranas formadas, em alguns casos, tiveram algumas deformações provocadas pela contração viscoelástica, também conhecido como Dicewell. Também foram realizadas fotomicrografias da superfície dessas membranas. Podemos observar que a região de poros dessa membrana, elas possuem poros que vão de 0,4 a 1,5 micrômetros. Essa mesma faixa de poros também foram observadas nas outras membranas, assim como na membrana C3, né? Se caracterizando uma membrana clássica de microfiltração. E para ela já era esperado uma alta permeância, o que foi confirmado nos experimentos de permeância, onde utilizou-se um gasômetro conectado a um módulo de uma fibra e foi aferidas as permeâncias para as membranas C1, C2, C3 e C4. E foi observada uma permeância de 50.000 GPU, o que condiz com outros dados da literatura. A única exceção é a fibra C4, que eu acredito que essa menor permeância foi devido ao maior tamanho de parede visualmente. Espera-se que essa membrana ela seja um bom suporte devido à alta permeância, e mais tarde também, como essa foi a primeira fibra oca produzida pelo nosso grupo de pesquisa, que essa fibra também possa ser utilizada para outros processos. Como conclusões parciais dessa etapa, podemos destacar que foi possível obter fibras ocas com boa resistência mecânica para o manuseio e com alta permeância a partir da metodologia utilizada. A morfologia em formato de esponja provavelmente foi ocasionada pelo uso de partículas de maior tamanho, e que essa morfologia também contribuiu para a formação de membranas mais resistentes, visto que essa estrutura favorece a densificação da fibra.
Também deve ser ressaltado que deve ser realizado ainda alguns ajustes nos parâmetros da fiação da fibra verde para padronizar a formação dessas membranas e corrigir as deformações provocadas pelo die-swell. Nesse capítulo será apresentada a minha proposta de tese, que consiste em obter uma fibra oca de alumina revestida por uma camada de carbono e também consiste em revestir a fibra oca de alumina com uma camada de zeólita DDR para separar a mistura CO2-metano. Para a membrana de carbono, espera-se desenvolver uma fibra oca inorgânica composta que apresente uma alta seletividade e uma alta permeância para a separação CO2-metano mais próximas às condições de plataforma, ou seja, operando com faixas de pressões entre 50 a 70 bar. Essas membranas de carbono são conhecidas na literatura por terem bons desempenhos a baixas pressões de operação e por ter uma relação entre permeância oposta à resistência mecânica, ou seja, fibras com maiores resistências mecânicas têm baixa permeância e, ao contrário, fibras formadas com uma maior espessura para ter maior resistência mecânica têm baixa permeância. Então, eu proponho produzir uma fibra oca de alumina recoberta com uma camada de carbono com espessura reduzida, para que a fibra oca de alumina aumente a resistência mecânica da minha membrana inorgânica e a camada de espessura reduzida possibilite a formação de uma membrana com maior permeância. Será aproveitada nessa etapa o conhecimento prévio do laboratório com produção de membranas de carbono. Essa etapa será baseada nos trabalhos de Moreira e Nascimento, onde os autores fabricaram membranas de carbono oriundas de camadas de PEI para a separação de hidrogênio. Então, essas condições de trabalho serão adaptadas, visto que essas camadas seletivas produzidas, os autores verificaram que elas têm uma alta seletividade a CO2, porém com uma baixa permeância. Espera-se também que essa fibra tenha uma alta resistência mecânica, devido ao uso de uma fibra oca de alumina, e como característica também da produção de uma fibra oca composta, espera-se produzir um módulo com uma maior área de membranas. Também será buscada a formação de uma camada que tem uma espessura reduzida, de forma que seja atingida uma alta permeância. A metodologia dessa etapa será a mesma utilizada por Moreira e por Nascimento, onde será adotada a solução polimérica utilizada pelos autores, ou seja, uma solução contendo 17% de PEI e 10% de PVP. E a formação da camada seletiva será por adição de uma camada de polimérica, a fibra oca de alumina por deep coating. Na etapa do tratamento térmico, serão utilizados parâmetros utilizados por Nascimento, ao qual será realizado primeiro uma etapa de estabilização, seguido por uma etapa de pirólise. Para isso, a membrana será aquecida da temperatura ambiente até 400 graus Celsius a 3 graus Celsius por minuto e será mantida esse platô de temperatura por 1 hora. Nessa etapa, será utilizada uma vazão de ar sintético de 1,5 litros por minuto. Terminada a etapa de estabilização, as fibras serão aquecidas de 400 a 600 graus Celsius a 3 graus Celsius por minuto. Esse platô de temperatura será mantido por 1 hora para as reações de pirólise. Serão utilizados aqui uma atmosfera inerte, com uma vazão de 1,5 litro de nitrogênio por minuto. Como desafios dessa etapa, espera-se encontrar uma certa dificuldade para obter uma boa adesão da camada polimérica sobre a superfície da fibra oca de alumínio. Provavelmente serão necessários adaptar os parâmetros do tratamento dos trabalhos de Moreira e Nascimento, visto que aqui eu irei trabalhar com uma camada polimérica de espessura reduzida e que os trabalhos anteriores eram para formar membranas de hidrogênio, para separação de hidrogênio, e o meu trabalho é para separar CO2 de metano. E também outro desafio será alcançar uma camada seletiva de espessura reduzida que tem uma boa relação entre
resistência mecânica e alta permeância. E também o maior desafio será obter membranas com bom desempenho e um desempenho estável a pressões de permeação moderadas. Também será realizado nesse trabalho a formação de uma membrana inorgânica devido à deposição de uma camada seletiva de zeólitas DD3R sobre uma fibra oca de alumínio. Aqui se espera obter uma alta seletividade e uma alta permeância para separar CO2 de metano em altas pressões de operação. Foi observado que membranas de zeólita apresentadas na literatura possuem altas seletividades e altas permeâncias para experimentos de baixa permeação, e que essas membranas têm um desempenho muito superior às membranas poliméricas. Entretanto, os autores afirmam que a sua produção é complexa e com baixa reprodutibilidade. Eles afirmam também que há uma dificuldade em formar camadas seletivas sem defeitos, o que refletem em poucos dados na literatura de membranas zeólitas com alto desempenho a maiores pressões de operação. Foi escolhida a zeólita DDR para a formação dessa membrana de zeólita devido ao tamanho de poros da zeólita. A zeólita DDR tem um poro de 0,36 por 0,44 nanômetros. Ela também tem como característica ser uma zeólita de sílica pura, ou seja, um material hidrofóbico. Ela também tem uma alta afinidade com CO2. E outra propriedade muito interessante dessa zeólita é que ela tem um menor volume de agente formador de estrutura na sua morfologia. E a etapa de remoção do agente formador de estrutura é uma etapa crítica para membranas de zeólita, pois é nessa etapa que geralmente ocorre a formação de defeitos. Então, um menor volume de agente formador de estrutura tende a minimizar a formação de defeitos na camada seletiva. E também há dados na literatura que levam a acreditar que é possível formar uma camada seletiva que suporte altas pressões de permeação com alto desempenho. A exemplo do trabalho de Okazaki, onde o autor formou uma membrana monolítica de zeólita DD3R e ele afirma que obteve uma seletividade de 90, operando uma pressão de 80 bar. Na minha tese, eu proponho desenvolver uma fibra oca de alumínio recoberta com uma camada de zeólita DD3R. Como inovação, busca-se produzir uma fibra oca composta. A característica de fibras ocas é que elas possuem menor custo, fornecem um módulo com maior área de membranas. Também será buscada a formação de uma membrana com bom desempenho e uma formação de um processo reprodutível. Na literatura ainda, autores afirmam uma certa dificuldade de formar membranas de zeólita com uma certa reprodutibilidade e será buscada uma metodologia que forneça a formação dessas membranas de uma forma reprodutível. E espera-se que sejam formadas membranas com bom desempenho e que possa operar em pressões iguais ou superiores a 100 bar. Para isso, como etapas dessa fase, serão produzidas inicialmente as sementes de zeólita DD3R, para que então seja formada a camada contínua de zeólita sobre o suporte poroso, e posteriormente será realizada a etapa de remoção do agente formador de estrutura, de forma a tentar minimizar a formação de defeitos nessa etapa. Para a formação das sementes zeólita DD3R, será utilizada a metodologia de Exner, onde será utilizada a composição do gel de síntese do autor, e a mesma metodologia que consiste, primeiro, uma dissolução dos reagentes sobre a agitação e aquecimento, para a formação do gel amorfo, que é o polímero inorgânico. Esse gel amorfo ele será inserido numa autoclave a 160 graus Celsius por 21 dias para a formação dos cristais. Finalizada a síntese, os cristais serão lavados, filtrados e moídos para a etapa de implante no suporte poroso. A etapa de implante das sementes no suporte será através da dispersão dos cristais em água deionizada, formando uma suspensão de 1%. E através de deep coating, os cristais serão inseridos nas fibras ocas de alumínio, seguido por uma secagem em forno a 100 graus para que ocorra a fixação dessas sementes. A formação da camada seletiva de zeólita será baseada na metodologia de Imeno, onde será utilizada a composição do gel de crescimento do autor,
As fibras ocas com as sementes serão inseridas dentro do autoclave, em contato com gel de crescimento, e serão mantidas a 160 graus Celsius por 2 dias para que ocorra o crescimento da camada seletiva de zeólitos. E a última etapa será a remoção da ADA, o agente formador de estrutura. Para isso, será utilizada a metodologia de Wang, onde será utilizado um tratamento térmico, uma mistura altamente oxidante de oxigênio e ozônio a 200 graus Celsius. Como vantagem desse método é a utilização de uma menor temperatura, visto que o método tradicional consiste num tratamento térmico oxidativo a uma alta temperatura de 800 graus Celsius para conseguir degradar a ADA. Porém, essa faixa de temperatura, a camada de zeólita se contrai, enquanto o suporte de alumina se expande, e essa diferença de compatibilidade entre expansão e contração desses materiais provocam a formação de fraturas na camada seletiva. Portanto, o tratamento térmico utilizado por Wang ele tende a preservar a camada seletiva de zeólitos, embora que isso demore muito mais tempo, demore 4 dias comparado às 4 horas do método tradicional. Como desafio dessa etapa, o primeiro desafio será formar uma camada contínua sem defeitos com apenas uma fase da zeólita DDR, visto que a formação de mais uma fase da zeólita provocaria a formação de defeitos intercristalinos. Também busca-se minimizar a formação de defeitos na fase de remoção da ADA, que é uma etapa crítica também, de modo que essa remoção seja feita de uma forma mais delicada para preservar a morfologia da camada seletiva. Também tentará buscar a redução do tempo de formação tanto das sementes quanto da formação da camada seletiva. Buscará também reduzir o tempo de remoção da ADA por métodos alternativos, visto que, dependendo da concentração de ozônio utilizado, pode-se levar até 4 dias para a remoção da ADA. E espera-se também que as membranas produzidas mantenham alto desempenho, mesmo operando em altas pressões de permeação. As membranas produzidas serão caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura para caracterizar a sua morfologia. Será realizado também nessa etapa um teste de resistência mecânica utilizando o teste de dobra de 3 pontos, o que eu não consegui realizar na etapa preliminar desse trabalho para detectar quantitativamente a resistência mecânica das fibras ocas de alumínio. Serão também realizadas análises de difração de raio-x para detectar as fases dos zeólitos presentes na camada seletiva e testes de desempenho para as membranas, tanto de permeação simples de gases quanto permeação de mistura de gases, para pressões de operação de baixas pressões, pressões moderadas e experimentos a altas pressões de permeação. E esse é o cronograma do meu trabalho. Atualmente estou finalizando a síntese das fibras ocas. Também, após a etapa de qualificação, será iniciada o início do recobrimento da camada de alumínio, das fibras de alumínio por uma camada de carbono e o início da produção das sementes zeólita DDR. E espera-se que eu possa concluir meu trabalho até março de 2023. Obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado pela apresentação. Eu vou interromper a gravação nesse momento para começar uma nova gravação, né?